Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Então aí, povo do YouTube, povo ali do canal, né? Nosso aí, os chamados, os escolhidos de Deus aí para o reino de Deus. Vamos continuar então uma mensagem de hoje. Nós estamos aí na sequência de Êxodo, hoje é o último capítulo, tá? Vamos lá, na próxima a gente vai estar em Êxodo, né? Hoje nós estamos em Gênesis, Gênesis, vamos lá, capítulo 50 e o verso 15. Diz assim, ó: a magnanimidade de José para com os irmãos. Essa palavra magnanimidade significa bondade, significa pureza de coração, né? Generosidade. Então, como que José tratou os seus irmãos? Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandemos dizer a José: teu pai ordenou antes da morte, dizendo: assim dizei a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em um lugar de Deus? Né? No lugar de Deus para julgar, tipo assim, né? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem. Olha só, Deus pegou o mal e reverteu em bênção, né? Para fazer como vedes agora, que se converta, serve muita gente em vida, né? Não temais, pois eu vos sustentarei e a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou no coração. Amém, amados? Até aí, depois vem ali a morte de José, mas não é esse o intento de hoje. Então, meus queridos, voltando à tela aqui, nós vemos aqui que José ele teve um sonho, e nesse sonho Deus mostrou para ele que os irmãos iriam se prostrar diante dele. Nesse sonho ele era lavrador, né? Ele viu 12 feixes, e um estava no centro, e os demais caíam e se prostravam diante dele. Esses 12 feixes de trigo, né, se prostravam diante do feixe de José. Então, significando as 12 tribos, né, os 12 irmãos, ou 11 irmãos, né, se prostrando diante de José. E logo teve outro sonho, o sol e a estrela, né, o sol e a lua se prostravam diante dele e tal. E foi zombado pelos irmãos, dizendo: tu é um sonhador, isso nada vai acontecer e tal. Mas era Deus revelando para José o que iria acontecer ali quando José vai para o Egito. E os irmãos sempre odiavam José pelos sonhos e pelos seus intentos e projetos e tal. E certo dia o pai de José fez uma túnica, né, uma túnica muito linda, e os irmãos ficaram com inveja dessa túnica, né? E certo dia o José foi levar marmita para os irmãos que estavam na lavoura, e chegando lá, os irmãos intentaram contra a vida dele, colocaram ele numa cova, né, para deixar perecer. Porém, uma carruagem egípcia passou ali e levou José para o Egito vender como escravo. E acabou indo para a casa de Potifar, ficou lá como escravo e tal. E sabemos de toda a história que ele acabou sendo um dos conselheiros, né, mais leal a Faraó.
e por isso ele tinha toda uma estrutura lá dentro do egípcios, né? No Egito, na casa de Faraó. E agora vem os irmãos, né, com a morte do pai, porque é como se José acolhesse os irmãos por causa do pai, né, por amor ao pai. Mas não, José era homem de Deus, sabia perdoar. E ali nessa passagem nós vemos José perdoando, acolhendo os irmãos e cuidando deles, não só deles, mas de toda a família, né? E o que nós vamos tirar hoje para nós dessa passagem? Que nós devemos perdoar. Não interessa o que o teu irmão fez para ti, não interessa o mal que ele intentou contra ti, perdoe, você só tem a ganhar com isso. Eu sempre digo que o perdão é para o nosso próprio bem, porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados por Deus. A própria Bíblia diz, né? Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. Então, se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados. É uma troca, é um favor. Por isso, nós temos que sempre andar com o coração limpo, perdoando e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos intentar mal contra ele, nós vamos perdoá-lo, nós vamos orar por ele. Entende como que é? Então, assim foi José, né? E José é um nome, um dos escolhidos entre os irmãos para governar sobre os irmãos. Olha só como que Deus atenta o coração do homem, né? Aquele que realmente não iria fazer mal para os outros. Se Deus, quem sabe, tivesse escolhido qualquer um dos outros irmãos, quem sabe agora estaria se vingando de José e dos demais. Mas como Deus escolhe e sonda o coração de cada um, Deus escolhe sempre o melhor, aquele que não vai trazer desgraça, mas sim bênção. Então você é um escolhido para o reino, eu sou um escolhido para o reino, nós fomos escolhidos por Deus. Por isso, o que temos, a essência que nós temos dentro de nós é para expandir, para assim alcançarmos multidões, perdoando uns aos outros. Eu também quero aqui deixar uma breve palavra. Muitas vezes as pessoas não são muito tímidas, não conseguem fazer uma live como essa. Ó, ruguinha, acordei há pouco, né? Não fiz a barba, ó, dentinho aqui, ó, quebrado. Por que o irmão Ademir não tem vergonha de falar? Entende? Porque hoje eu estou curado. Eu já era tímido. Eu já não conseguia falar em público, nem ler em público, por causa de situações que aconteceram no meu passado. Mas a Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai, pois, as vossas culpas, os vossos erros uns aos outros e orai uns pelos outros para que seja sarado. Não é perdoado, é sarado, para que haja uma cura interior. Então, quando eu coloquei esses sentimentos, essas fraquezas, que lá no passado me zombaram, me caluniaram, me fizeram coisas chacotas contra mim, né? Quando eu era pequenininho, eu era cheio de aquelas limpinhozinhas no rosto, parecia ferrugem, eles me chamavam de enferrujado. Imagina se eu tivesse aquilo no coração ainda, jamais eu conseguiria contar esse testemunho e jamais eu conseguiria estar fazendo uma live para você. Por isso eu confessei esse erro, esse pecado para outras pessoas e eles oraram junto comigo para que eu fosse sarado. Fica essa dica. Confesse, coloca para fora tudo aquilo que está como angústia, como tristeza no teu coração. Amém? Grande abraço, um bom dia a todos, tá? Vamos terminar a live por aqui.